A megalomania de Donald Trump abriu margem para inaugurar uma nova ordem global. Depois do sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, as Forças Armadas dos Estados Unidos capturaram um navio petroleiro de bandeira russa nas águas do Caribe. E a justificativa é a seguinte: a embarcação violou sanções dos Estados Unidos de operar em uma frota paralela transportando petróleo considerado ilícito. O que o mundo assiste é uma tentativa de Donald Trump de, por meio da força, recolocar os Estados Unidos como principal voz ativa no mundo polarizado entre Rússia, China e Índia. Trump está no comando da economia venezuelana, decidindo quem pode comprar o petróleo da maior reserva do mundo. Também determinou que o país só compre produto estadunidense. Anunciou que o novo governo venezuelano aceitou entregar 50 milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos, uma manobra que prejudica o abastecimento que estava sendo direcionado para a China. Em resposta, Pequim condenou a ação da Casa Branca e lembrou que os acordos entre China e Venezuela são protegidos pelo direito internacional. O Trump já declarou que tem intenção de anexar a Groenlândia, o que gerou reações de líderes internacionais com ameaça, inclusive ao fim da OTAN. Ele também não esconde que vai intervir nas eleições da Colômbia. Depois de uma ligação com o presidente Gustavo Petro, Trump disse que a situação das drogas foi tema central. Ele já tinha afirmado que a Colômbia está muito doente, governada por um homem doente que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos. O ultimato, até agora, foi retirar os Estados Unidos de 66 organismos internacionais, incluindo 31 agências da ONU que lidam com racismo, violência contra a mulher, clima, direitos humanos e democracia. Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Notícia com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Essa semana, a gente fechando essa semana, que o Videocast Detalhes volta com análises de segunda a sexta-feira. Hoje o meu convidado é o jornalista José Arbex, que voltou de férias com a gente aqui no ECL. Arbex, bem-vindo, que bom te receber. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Tomara que a conversa seja boa. Sempre é boa, agora o assunto... É pesado. É pesado. A gente até estava aqui conversando nos bastidores, Arbex, que vamos ter dificuldade para falar sobre todos esses assuntos em meia hora. Mas vou começar pelo, talvez, o tema que é uma violência mais escancarada em relação aos Estados Unidos, que é esse caso de Minneapolis. Foi uma mulher, uma cidadã americana, quero grifar isso, que foi morta a queima-roupa pelo ICE. E isso desencadeou em vários protestos, gerou vários protestos. E o Trump tentou desmoralizar essa mulher, que é a Renee McLean Good, de 37 anos, dizendo que ela era uma ditadora, que ela agiu com violência, que ela tentou ir com um carro para cima dos agentes, o que a gente não viu no vídeo que foi divulgado, porque filmaram essa ação dos agentes do ICE. E é possível ver, inclusive, que o veículo dos agentes não estava identificado. Então, ela pode ter se assustado, enfim, e eles atiram nessa mulher. E o simbolismo dessa violência é ainda mais forte porque essa é a cidade onde foi morto George Floyd. Um caso lá em 2020, que foi também um caso de truculência, assassinato da polícia. E naquele momento foi o estopim da manifestação do Black Lives Matter contra a violência policial. Eu te pergunto se pode ser o começo de talvez algum estopim contra essa antipolítica, talvez, do Donald Trump, porque agora foi uma cidadã americana. O que você acha? Bom, isso aí é a crônica de uma tragédia anunciada, né? Todas as vezes que a gente discutiu aqui com você e com o pessoal aí, a situação dos Estados Unidos, eu venho batendo nessa tecla, desde que o Trump foi eleito. Esse cara vai levar os Estados Unidos para uma guerra civil. É verdade. Porque ele está destruindo as instituições dos Estados Unidos. Ele está detonando a democracia lá dentro. Muita gente achou que você estava exagerando. Eu estava exagerando, está aí agora.
É interessante notar o apelo do prefeito de Minneapolis e do governador de Minnesota. Os dois pedindo, pelo amor de Deus, para não ter reação violenta, para não dar pretexto para o Trump mandar mais tropa e aí a coisa sair do controle de vez. Existe um temor muito grande de que esse assassinato ele acabe sendo, de fato, o estopim de uma revolta generalizada. O George Floyd foi assassinado lá perto desse local. Menos de 2 Menos de quilômetros. 2 quilômetros. E essa moça tem um defeito fundamental que você não mencionou. Além de tudo que você falou, que ela é uma pessoa progressista, uma pessoa tranquila, estava lá como solidariedade às vítimas da polícia de imigração do Trump. Ela tem um outro defeito que para o Trump e para os seguidores de Trump é fatal. Ela era homossexual. Então você imagina, uma mulher homossexual, quer dizer. Então isso daí. Sendo abordado daquela maneira. Sendo abordado daquela maneira. Então, é óbvio que foi um assassinato, o vídeo mostra isso. É óbvio que o Trump e a secretária do Interior, Naomi, esqueci o nome da moça lá, a ministra do Interior dele. Ela mente, os dois mentiram descaradamente, dizendo inclusive que o soldado estava ferido. Mentira, o cara não estava ferido coisa nenhuma, saiu andando muito bem. E isso daí pode sim ser um estopim. Aliás, os Estados Unidos está numa situação hoje de tensão, não dá tempo, eu acho, da gente conversar mais detalhadamente sobre a situação doméstica lá nos Estados Unidos, mas hoje o país vive uma situação que qualquer coisa pode ser o estopim de uma revolta generalizada. Eu só dou 2 dados para todo mundo entender direito o que eu estou falando. Você tem hoje 40 milhões de pessoas que não sabem se vão comer amanhã. Elas não sabem se vão ter comida amanhã. 40 milhões. E agora começou a valer o pacotão que foi aprovado pelo Congresso alguns meses atrás, que corta o pouco subsídio que ainda tinha para os programas de saúde. Então essas famílias que já não tinham dinheiro suficiente para viver durante o mês, agora vão ter o seguro-saúde multiplicado por 3, 4. Quer dizer, a situação está indo para o total imponderável lá nos Estados Unidos. Uma situação de desespero. Por isso que eu estou falando, essa morte é a crônica de uma tragédia anunciada. Quer dizer, e é daqui para pior. Não vai parar por aqui. De fato, Arbex, você vinha alertando sobre isso há bastante tempo e falando também sobre. E tem ouvido especialistas falando sobre isso, que essa imposição do uso da força é algo que a gente já vê nessa questão da imigração e até se coloca de uma maneira muito forte, até no sequestro do Nicolás Maduro, porque é uma desculpa essa questão da imigração junto com o narcotráfico. Agora até mudaram os documentos, a gente falou sobre isso aqui no programa também, que depois de você sequestrar, depois de prender e depois de submeter a um julgamento, entre aspas aqui, aí você muda os documentos de acusação. Então é uma coisa muito surreal que está acontecendo. Mas somado a tudo isso, o Marco Rubio divulgou um plano de futuro da Venezuela. Eu quero a sua análise sobre isso. Tem 3 etapas. A última seria a de transição de poder político. E logo depois, talvez o que chamou mais a atenção, o Trump impondo que a Venezuela compre os produtos dos Estados Unidos. Muita gente, acho que até por uma questão de quantas informações a gente fala sobre isso todos os dias, a imprensa às vezes acaba replicando alguns termos, né? Que é que a Venezuela aceitou. Não teve opção nesse caso. Então, eu quero te ouvir sobre isso, assim, sobre o que você espera de expectativa para essa transição, vamos colocar nesses termos, para a Venezuela. É engraçado, né? Você tá na beira do abismo, o cara põe o revólver na tua cabeça e fala, ou pula ou leva o tiro. Aí você aceitou. Aí você aceitou. É isso, né? Não, o problema é o seguinte, Gabi, não tem nenhuma diferença entre o que o Trump está fazendo dentro dos Estados Unidos e o que ele está fazendo fora dos Estados Unidos. É a mesma coisa. É o desrespeito total às instituições, é ignorar completamente a ideia de democracia, a ideia de instâncias plurilaterais, a ideia de interlocução, isso tudo está descartado, é a força bruta. Agora, tem uma coisa que eu acho que não está sendo enfatizada suficientemente, ou eu acho que está sendo exagerada, é que o Trump ele não está fazendo isso porque ele está numa posição de força. Eu tenho uma avaliação contrária. Ele está fazendo isso
porque ele está numa posição de fraqueza. Ele está fazendo isso porque o imperialismo estadunidense está em pânico. Justamente. Os caras estão perdendo no comércio internacional, estão perdendo projeção internacional, estão perdendo em tudo. A única coisa que eles têm hoje mais do que os outros é o poder das armas. E ele está usando esse poder, só que isso tem um preço muito grande. É perder o discurso. Perder aquilo que, em teoria de geopolítica, se chama o soft power. É perder a capacidade de persuasão. É perder a imagem que se vendeu durante toda a pós-guerra de que os Estados Unidos são portadores dos valores democráticos, portadores da civilização ocidental, os luminares que estão iluminando o mundo livre. Isso Na acabou. primeira doutrina Monroe, o Big Stick era um pouco assim, a fala mansa E e o, o e Big o, Stick. e o Big Stick, é. Agora não tem mais Não fala tem, mansa. não tem mais fala mansa. Agora é ultimato. Ou você faz ou você faz. E se não fizer, vai ter porrada. Só que isso daí se dá às custas de toda a imagem, todo o discurso que foi perdido. Então agora as coisas estão cruas. Elas estão. Se o Trump tem algum mérito, é o fato de ele ter tirado a máscara. Aí você pergunta, mas e o plano que o Rubio destacou tal? Não tem plano nenhum. Não tem plano nenhum. Eles, na verdade, são obrigados a falar desse plano, que todo mundo fica perguntando, e agora o que vai ser? Não sei o quê. Tem, inclusive, afirmações contraditórias. O Rubio diz, não, nós não estamos no poder lá. Quem está no poder continua sendo o regime. Aí o Trump vai lá e fala, não, não, eu estou no poder e eu que mando. Quer dizer, o que está valendo? É o Rubio ou é o Trump? Quer dizer, um total desconcerto. Os caras estão improvisando. Só que improvisando com base na porrada. Qual é o preço que isso tem? É o total isolamento em relação ao resto do planeta, inclusive dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, hoje o maior pânico do Trump, e ele verbalizou isso, ele fez uma palestra ontem ou antes de ontem no Kennedy Center, em que ele falou claramente o seguinte: se nós perdermos as eleições no midterm, agora em novembro, eu vou ser empichado. Esse é o pânico dele, ele revelou o pânico dele. Porque o cara tá completamente isolado, tá fraco, tá combalido, ele só tem a força das armas e da porrada. E ninguém vence. Se você tem só as armas no teu arsenal e não tem um discurso para convencer as pessoas de que você é o lado bom da história. Perdeu. Então eu acho que isso daí, claro, vai trazer muito sofrimento, muita destruição, mas isso aí é o anúncio do declínio total do Império. Eu acho que isso aí, nós estamos assistindo a entrada num período de transição em que a tônica é o declínio do Império. Isso. É algo que você também já conversava com a gente há bastante tempo, né, Arbex? Mas para a Venezuela, qual que você acha que vai ser vamos dizer, o caminho a partir de agora? Porque tem cadê o Sisi parece que num momento de ganhar tempo, realmente, enquanto há manifestação e ainda uma manifestação nas ruas do próprio chavismo. Então, o Trump diz que agora governa a Venezuela, enfim, impõe questões de cima para baixo, como, por exemplo, comprar produtos dos Estados Unidos. Tem a segunda fase aí do que eles chamam de transição, que é basicamente entrada de empresas estadunidenses. Mas também tem que ver como é que vai ser isso, porque quem é que vai querer investir esse tanto de dinheiro? Então não é nada tão fácil assim como o Trump está querendo colocar, né? Você acabou de colocar uma questão que evidencia aquilo que eu falei, não tem plano nenhum. O Trump falou, não, porque agora as empresas petroleiras dos Estados Unidos vão lá e vão investir, não sei o quê. Os CEOs das empresas falam, não, nós não vamos investir coisa nenhuma. Por que eles falam isso? Porque você tem 3 milhões de venezuelanos, pelo menos, que são muito bem treinados, fazem parte das milícias, que são armados, são muito bem treinados e são chavistas. São caras que defendem a revolução. Eu fui várias vezes para Venezuela, já tive muito contato com essa gente. São os caras que pela primeira vez na vida tiveram acesso a um médico, aprenderam a ler e escrever, têm documento de identidade. Eles não tinham documento de identidade, Gabi, esse pessoal. Agora eles têm. Então são caras profundamente identificados com o chavismo e que estão dispostos a defender aquilo como se fosse a casa deles, porque é a casa deles. O governo o governo, coitado, a Delcy está no mato sem cachorro, porque ela está sendo obrigada a se equilibrar entre as demandas da base chavista, que não quer que ela faça concessão nenhuma, a pressão dos Estados Unidos, que está com o revólver apontado para a cabeça dela, e o compromisso que ela tem com China, com a Rússia, com o Irã. Ela vai ter que se equilibrar nesse processo.
Eu acho que se eu tivesse na situação dela, ainda bem que não tô, o que eu tentaria fazer? Eu tentaria ganhar tempo até novembro, porque vão ter as eleições dos Estados Unidos, o demente do Trump, muito provavelmente, com quase absoluta certeza, vai ser derrotado. Isso vai dar margem à transição para um governo do Partido Democrata, que também não é a maravilha. Não estou dizendo que o Partido Democrata é democrata, é legal, não é nada disso, mas não é o Trump. Não é o louco psicopata que está lá no poder fazendo as coisas que o Trump está Os fazendo. democratas fingiriam que tem um verniz de Que democracia. tem um verniz de ali por democracia. trás. Iriam querer recuperar o diálogo com a Europa e não sei o que e tal. Não falar em comprar a Groenlândia. É. Então, eu, se fosse ela, jogaria com manobras, faria algumas concessões, isso é inevitável. Ela vai ter que fazer concessão. Ou você faz concessão ou você enfrenta militarmente os Estados Unidos. Ela vai ter que fazer algumas concessões. Então, eu faria algumas concessões que teriam que ser feitas, mas tentando ganhar tempo até novembro. Até porque, cá entre nós, ô, Gabi, eu não sei se o Trump sobrevive fisicamente até novembro. Isso que eu estou falando agora não é teoria conspiratória do Arbex, não é que eu estou. Isso aí está sendo discutido amplamente lá nos Estados Unidos. O declínio cognitivo do Trump, a forma como ele embaralha as palavras, a impossibilidade dele de caminhar reto pelo tapete vermelho. E as pressões que estão na cabeça dele, particularmente com o escândalo Epstein, que está cada vez mais evidente a participação dele em cenas de estupro de meninas de 13 anos de idade. Isso aí já tá vazando, por mais que ele tente abafar isso daí. Quer dizer, você junta tudo isso daí, o declínio cognitivo, as pressões, a saúde debilitada, etc. Tem muita gente discutindo se ele tem meses de vida. Quer dizer, é uma discussão que está posta. Inclusive, tem muita gente falando lá nos Estados Unidos, comentaristas, etc., que quem está governando não é mais o Trump. Tem muita gente apontando como Stephen Miller, que é o assessor de segurança nacional dele, que é um total psicopata nazista. O cara é um nazista. O que o Trump está falando é o que Stephen Miller sempre falou que tinha que ser feito. Então, existe muita expectativa em relação aos dias que o Trump tem pela frente agora. Então, eu, se fosse ela, diante dessa situação, eu tentaria ganhar tempo. Até novembro, pelo menos. Até porque a Delcy, se ela não entrar ou não fizer certos acordos, ela também pode ser submetida ao mesmo processo É que claro, foi. é claro. Agora, a Maria Corina, que tinha ficado muito animada no primeiro momento, foi totalmente escanteada. No primeiro momento, o Trump até falou: ah, legal, mas não tem apelo, não tem apoio popular, não tem como. E depois até desmoralizou o Nobel. É. Enfim. Não, agora, uma das coisas que mostra que eu estava te falando sobre o sintoma de total desarranjo intelectual do Trump é que os assessores da Casa Branca, falaram seriamente que ele só não colocou a Corina como uma eventual substituta do Maduro porque a Corina aceitou o Nobel da Paz. Seria surreal, porque o Trump queria, ele também Queria o estava de Nobel da olho no Paz. Nobel da Paz, Então, para quem não se lembra. quer Né? dizer, é uma total psicopatia, é um negócio maluco que está acontecendo, é um total desarranjo, E no meio de tudo isso tem a questão da Rússia e da China, que eu quero te ouvir. De mais recente dessas ações do Trump, os Estados Unidos apreenderam um petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela e somado a isso também o Trump anunciou que o governo venezuelano aceitou entregar, naqueles mesmos termos que a gente conversa, né, até 50 milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos. E antes esses barris estavam sendo direcionados para a China. Tanto a Rússia quanto a China se pronunciaram sobre isso e no próprio Conselho de Segurança da ONU. Usaram até palavras bastante fortes, principalmente a Rússia. Mas como que entram esses dois componentes nessa história? Porque são pontos ali que o Trump, principalmente a China, é o que o Trump tenta enfraquecer o tempo todo, né? Então, é por isso que é importante essa caracterização que eu insisti em fazer, de que o Trump está numa posição de fraqueza, não de força. A China e a Rússia, elas podem esperar. Elas podem esperar. Elas podem esperar que o Trump tente tomar a Groenlândia. Ela pode esperar que o Trump tente tomar o Canadá, tomar o México. Porque cada atitude dessa que o Trump vai assumindo, vai se isolando.
Ele vai perdendo o terreno, ele não está ganhando o terreno. Ele está perdendo o terreno, porque ele está perdendo aliados, ele está perdendo capacidade de interlocução, ele está se isolando dentro dos Estados Unidos, ele está ficando cada vez mais isolado. E o que acontece com uma potência isolada, minha filha? Você pode ter todas as armas do mundo, mas se você está isolado, você vai perder. Quer dizer, é o que os generais do Hitler falavam para o Hitler. O que os generais falavam para o Hitler? Falavam, Hitler, o negócio é o seguinte, tudo bom, nós estamos com um exército legal, tal, não sei o quê, mas se você quiser lutar ao mesmo tempo com a Rússia e com a Inglaterra, você vai perder. O Hitler não ouviu. Ele atacou ao mesmo tempo a Rússia e a Inglaterra. Deu no que deu. Então, o Trump, ele está assumindo essas iniciativas, ele está se isolando cada vez mais. A Rússia e a China podem esperar. Elas podem protestar, podem tomar medidas econômicas, elas podem ir na Organização Mundial do Comércio reclamar contra os ataques comerciais que o Trump está fazendo, dizer que é pirataria, que fere o direito internacional. Ela tem tempo de fazer isso e quando ela faz isso, basta dar um dado. A nova Rota da Seda da China. 53 dos 54 estados africanos estão na nova Rota da Seda. 22 dos 25 países da América Latina e do Caribe estão na nova Rota da Seda. Quer dizer, a China, ela tá em interlocução com o mundo, ela não está em conflito com ninguém. O Trump está em conflito com o mundo inteiro. É uma posição insustentável. É insustentável. É destrutiva, mas é insustentável. Então, o Putin está para ganhar a guerra na Ucrânia. Quer dizer, ninguém tá muito aflito com essa situação. Nós temos razão de estar aflito aqui no Brasil, porque nós estamos no olho do furacão. A América Latina, o Trump considera como quintal dele, e nós estamos no olho do furacão. Então, para nós, a coisa vai ficar perigosa. Já está perigosa. Das eleições, né? Em particular porque a Delcy, no discurso dela, ela usou uma frase que passou batido. Eu não vi ninguém comentar muito sobre isso. Mas que quando ela falou isso daí, eu falei, pelo amor de Deus, era só o que faltava. E realmente as pedras se encaixam. Quando ela falou que os ataques que foram feitos a Caracas e o sequestro do Maduro tinha todas as impressões digitais do Mossad. Ou seja, uma operação articulada com o Mossad, que é o serviço secreto israelense, que é especialista nesse tipo de operação. Por que isso daí me acendeu todos os faróis? Porque quem é que fez uma reunião há menos de um mês com Netanyahu? Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, há menos de um mês, fez uma reunião com Netanyahu. E os Estados Unidos estão articulando Paraguai, Panamá, Chile, Argentina, num cordão de extrema-direita, que certamente, esse cordão de extrema-direita, tem a participação das embaixadas de Israel e do Mossad em todas essas instâncias. E do senhor Flávio Bolsonaro, que se reuniu com Netanyahu. E isso aí me acendeu todas as lanternas vermelhas. Né? E gozado que quase ninguém falou disso. Não vi ninguém falar disso. É verdade. Eu também não vi essa análise, Herbex. Então, foi isso aí que me... Eu acho que vale a pena você trazer essa observação aqui e até vou incluir já esses ataques do Trump, ameaças, tem a Groenlândia, tem a própria Colômbia, agora o Trump já disse que vai se encontrar com o Gustavo Petro, até não sei se é uma cilada pro Petro encontrar com ele nessas circunstâncias. Certamente é. Eu quero te ouvir sobre esses países que estão ameaçados e como que você tem visto essas movimentações. Quem está mais ameaçado, quem é? Quais são os avanços que fazem mais sentido nesses planos, nessas estratégias, se é que dá para chamar de estratégia? Pois é, aí que tá o negócio. O negócio é o seguinte, o Stephen Miller, que é esse imbecil aí, que é um nazista, e que na verdade é o guru do Trump, ele deu uma entrevista outro dia para a CNN, antes de ontem. Ele falou, claro que nós vamos entrar na Groenlândia. Por que não entraríamos? E aí ele pergunta, qual é a força militar hoje no mundo que pode nos impedir de entrar? E ele está certo. Você não tem hoje uma força militar que consegue impedir os Estados Unidos de entrar na Groenlândia. Eu acho que tem uma grande chance deles entrarem. Só que, qual é o problema? O problema é que, tudo bem, eles entram na Groenlândia. Aí eles estão fazendo o que estão fazendo na Venezuela. Aí talvez ataquem o Irã. Está tendo muito boato hoje falando da possibilidade de um novo ataque ao Irã. Aí eles têm a contenção
da China. Não existe arsenal no mundo capaz de conter o mundo inteiro. Eles não podem estar ao mesmo tempo na Groenlândia, na Venezuela, no Mar do Sul da China e na Ásia Ocidental. Não dá para fazer isso ao mesmo tempo. Não tem expertise militar para fazer isso ao mesmo tempo. Não tem arsenal para fazer isso ao mesmo tempo. Não tem como sustentar isso no mundo inteiro. Então, de uma certa forma, sabe gigante com pés de barro? Não é nem, eles não têm um pé de barro, mas acaba tendo uma estrutura de coerção e de ocupação muito maior do que aquilo que seria possível suportar por qualquer país isoladamente. Quer dizer, eles estão querendo pegar o mundo com as mãos, de um jeito muito atabalhoado e sem grandes estratégias. Eu acho que é isso que vai acontecer. Quer dizer, eu acho que eles até podem ir para cima da Colômbia, para cima da Groenlândia, mas aí eles vão ter que dar conta disso tudo numa situação que ninguém vai aceitar isso tranquilamente. As pessoas podem até... É tal coisa. Durante a primeira semana, eles estão com a faca e o queijo na mão. A segunda semana, estão com a faca e o queijo na mão. Na terceira semana, começa a resistência. E aí eles achavam que ia ser um passeio no Iraque, que eles iam ficar 2 semanas em 2003. A gente ataca o Iraque, em 2 semanas controlamos aquilo. Saíram com o rabo no meio das pernas. O Afeganistão, tem um cara que falou uma frase que eu achei fantástico. Os Estados Unidos mostra que como é que você faz para invadir um país, tirar derrubar o governo daquele país, ficar 20 anos naquele país, gastar 3 trilhões de dólares naquele país, matar 1 milhão de pessoas naquele país e devolver o poder para o mesmo governo que você... Exatamente. Só que aí o eleitorado do Trump e o MAGA vai falar... Aí você tocou no ponto que fecha tudo, que é a situação interna dos Estados Unidos, que é esse clima de guerra dentro dos Estados Unidos. A pergunta é, o governo Trump tem cacife para fazer isso no mundo? Arbex, quero muito agradecer Já? a presença aqui. Passou muito rápido, né? Oh, Meia hora que passou. Eu achei que voando. estava no começo. Eu adorei a conversa. E olha, infelizmente, eu acho que a gente... Não infelizmente que a gente vai conversar, porque eu adoro conversar com você, mas Obrigado. Infelizmente a gente vai ter ainda muito para falar sobre esse assunto, porque muito caos ainda vai passar por esse caminho. Nós estamos no começo do começo. É isso. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E para você que está comigo aqui até o final desse Em Detalhes, você achou que não ia ter Mapa da Mina de 2026? Ou você nunca ouviu falar no Mapa da Mina? Que é uma aula em que o Eduardo Moreira traz as previsões da economia para 2026. A gente vai ter agora, no dia 29 de janeiro, um evento que vai ser gratuito e online também. Você pode garantir a sua vaga em detalhesicl.com.br. Vai ter previsão para o dólar, juros também, as principais bolsas do mundo. E o Edu, no Mapa da Mina, que traz todo começo de ano, ele tem acertado todas as previsões. Então, vale muito a pena você acompanhar. No ano passado foi acerto total das previsões do Mapa da Mina. Então, vem com a gente no dia 29 de janeiro, que vai ser uma quinta-feira, 8 horas da noite, convite feito. Não perde, vale muito a pena. É o seu momento agora de aprender e de entender esse cenário da economia para esse ano. Agora, você vai ficar na companhia de Débora Maganha. Mercado de Investimentos vem aí depois o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.